hoje, como convidada especial, trouxe a Mônica Vale para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Mônica, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você, o que você trabalha. Oi, Jane. Oi, pessoal. Eu sou Mônica Vale, eu sou jornalista de formação, né? Mas apaixonada nessa área de desenvolvimento humano há um bom tempo que eu estou, né, nessa área, me colocando, me disponibilizando às pessoas, principalmente as mulheres, que acaba sendo o nicho que eu trabalho, né? Mulheres que querem crescer na vida, que querem realizar seus objetivos, vencer a procrastinação e realizar os seus objetivos. Então, é isso. Mônica Vale, jornalista, né? E que está aí nessa vida do desenvolvimento humano para ajudar mulheres a evoluírem, a crescerem, a realizarem. E não poderia também deixar de mencionar que ambos somos empreendedoras, né? Então, Ambas quase somos, né? aquele slogan da Marisa, de mulher para mulher. É. O Ipsocast hoje está bem voltado para isso, galera. Então, vamos começar falando um pouquinho, né? Uma coisa que eu estava discutindo com a Moniquinha quando a gente estava pensando em fazer esse episódio foi justamente que às vezes a gente enfrenta muitos percalços, principalmente por sermos mulheres, para a gente começar a empreender. E aí, no meio do caminho, a gente tem várias questões, né? Procrastinação, medo, julgamentos. E o que que você acha, Mônica? Pois é, menina, vejo isso, né? Vejo o medo principalmente. A procrastinação ela vem como consequência, né, Jane? É, quando a gente tem o medo, aí a gente vai deixando passar, porque a gente não tem coragem de confrontar os medos, né? Ah, eu tenho medo porque eu sou mulher. Já é uma coisa que gera um bom medo, principalmente mulher. Eu tenho medo porque eu sou mulher. Ou eu tenho medo porque eu estou na CLT, eu quero sair, e se eu fizer alguma coisa de errado, o que, que eu vou fazer da minha vida? Por onde é que eu vou começar? Então, você começa a questionar se você vai ter forças o suficiente para continuar, né? Ah, será que eu vou conseguir mesmo? O medo sabe, de se lançar, medo de que se vai dar certo. Eu acho que esse é um dos principais, sabe? A pessoa começar e se não der certo, e acaba a pessoa ficar tanto nesse medo que procrastina horrores o começo de algum projeto. E quando percebe, o tempo passou e não fez absolutamente nada, não começou, a vida passou e continuou estacionada no mesmo lugar. Então, essa vertente do medo, Jane, é uma vertente que a gente precisa tomar cuidado. E principalmente confrontar, sabe? Se a gente tem medo, ok, vem a nascente disso. De onde que vem esse medo? Por que eu tenho esse medo? Né? O que que me causa esse medo? Esse medo é realmente real? Porque às vezes a gente cria medos imaginários. Ou Verdade. cria medo porque a gente vê circunstâncias de outras pessoas e a gente acha que aquilo vai acontecer com a gente também, sabe? Então, por exemplo, eu quero começar alguma coisa, mas eu vi que na área que eu quero começar, teve fulaninho ali que deu errado. Poxa, será que vai dar errado? Acho que vai dar errado comigo também. Nem vou começar, Aí já fica porque com vai dar medo errado, de né? se jogar. Exatamente, exatamente. E é o que acontece muito entre a galera que quer começar a empreender, sabe? E não começa. Você quer um exemplo? O empreendedorismo, quando a gente lança o nosso empreendedorismo, as plataformas digitais. Aí a gente sabe que tem que colocar o nosso rosto, né, ali nas plataformas, no Instagram, vamos usar o Instagram como exemplo, colocar o nosso rosto, se posicionar, dar rosto à nossa marca, né? E daí vem o medo de se posicionar, de estar ali, de abrir a câmera, de falar sobre o que a gente é, de apresentar o nosso produto, né? De se lançar. Tem muita gente que trava, que não vai para lugar nenhum, que trava aí, sabe? Não confronta, não sabe, não. Porque o medo, inclusive, a gente só Para consegue no vencer medo, né? quando a gente. Oi? A pessoa para no medo, ela não se Exatamente. joga para a vida. Não se joga. É, é interessante você falar um negócio importante também, logo no início, que era sobre muitas vezes a gente está com esse medo e fica se questionando também se a gente vai ter força para continuar. E às vezes a gente tem esse pensamento da força meio que inconsciente, né? Que quando eu começo a Sim, conversar com minhas alunas, mentoradas, é, é muita questão mesmo de autossabotagem. Tipo, ela tem aquela força ali, mas ela não reconhece. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não reconhecem que estão de fato com medo. E a gente sim. acha várias justificativas para poder não ir, não fazer, Não, travar. E bem complicado. uma boa resposta a isso, ou um bom comportamento, porque é aquela coisa, Jane, se a gente tem medo e não
confronta, não cria um comportamento que ajude a gente, ao invés de ficar pensando no problema, a gente cria a solução para o problema, a gente estaciona ali, que é o que acontece muitas vezes. Estaciona porque não cria a solução. Então, como é que eu saio disso, então? Quando eu tenho medo, então, estou aqui com medo, como é que eu saio disso? Primeiro a gente confronta. Ok, o que é esse medo? Aqui ele está atrelado, né? Se é de repente é uma situação, aí existe uma situação, está atrelada à situação de que alguém não deu certo. Ok, e por que não pode dar certo comigo? Será que eu não possuo os recursos necessários para começar a empreender o meu negócio? E se os recursos aí eu chamo de conhecimento e das habilidades necessárias, né? Conhecimento e a parte que habilidades fala. necessárias, né? Ou os É soft produtos skills. necessários para quem vai empreender em algo físico. Eu tenho? Ah, eu não tenho. Ok, então o que é necessário para que eu tenha isso? E criar isso, né? O que é necessário para que eu tenha? Os O que é que mecanismos, depende né, de mim? para conseguir se alavancar, né? Isso, exatamente, trazer essas responsabilidades para si. Se eu não tenho, o que é que eu vou fazer para ter? Ah, e se não der certo comigo, como não deu com fulaninha, que é o meu exemplo de medo, que está avivando o medo dentro de mim. Se deu errado com ela, deu nessa parte. Então, se acontecer comigo a mesma coisa, o que é que eu posso fazer então? Para continuar, ao invés de parar como ela parou. Sabe? Confrontar com ideias, porque não adianta a gente expor que eu tenho medo e não sobrepor a coragem a esse medo. E é Né? uma coisa que, assim, as pessoas acham que elas não têm coragem suficiente para dar essa cara a tapa, como você falou, de aparecer, É, de fazer as coisas. E, na verdade, coragem é sobre isso, né? É sobre enfrentar o medo. A gente não nasce exatamente. com coragem, a gente Exato. não veio pronto. Quer dizer, tem até algumas pessoas que acho que não têm noção do perigo, mas, em geral, a gente tem medo e a gente vai se jogando ou de vez ou aos poucos, depende de cada uma mesmo, para ir enfrentando o medo que vão surgir no caminho, porque a gente sempre vai ter medo, né? Será que Sim, até, por exemplo, um investidor do nada ele vai colocar lá 100 milhões, assim, sem sentir um pouquinho de medo? Ele sabe que ele está correndo um risco, mas é algo assim que a pessoa encontra recursos para driblar esse medo, né? Seja calcular o risco, que é o que você está falando, de trazer sim. para o consciente o que é que eu posso fazer para Isso, enfrentar esse exatamente. medo, né? Isso é muito importante. Importantíssimo, sabe, Jane? Existem algumas frases clichês, né, que a gente vê por aí. Ah, nenhum marinheiro é marinheiro se não enfrentar as tempestades do mar. É verdade. Embora seja clichê, é verdade. A gente não vai conseguir alcançar grandes patamares se não houver alguns bons erros. Infelizmente, sabe? Infelizmente, não existe você alcançar grandes patamares se você não passar pelos erros, para que os erros lhe ajudem a crescer, sabe? Então, assim, o medo também acaba entrando nessa coisa. Se você não ultrapassar, se você não for todos os dias mesmo com medo, a coisa não vai acontecer. Né? Então, Tem que se galgar essa coragem, digamos assim, né? exatamente. Se o entrave é medo, então confronta, traz as evidências, e como você elucidou aí muito bem, traz ao consciente tudo isso, não deixa, porque a gente deixa, às vezes, nessa zona da inconsciência, né, ou nessa zona da emoção, que também é muito perigoso, deixar que os nossos objetivos estejam na zona da emoção. Tive uma ideia agora, então vou fazer, não. Vamos colocar na zona, né, do consciente, do que poxa, eu tenho os recursos, se eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Então, Se confronta isso, organizar traz também. exatamente, se organizar. O que é que falta? O que é que eu preciso? Né? Então, se organizar. Aliás, Jenny, eu quero, inclusive, aproveitando que você falou de organização, falar sobre isso, né? Muito também do que nos leva a procrastinar o que a Falta de gente organização. que a gente quer empreender é a falta de organização, é a falta de um planejamento que nos acentue, que não, nos coloque no prumo, né? Que coloque a nossa ideia no prumo para que a gente se lance, para que a gente lance a ideia, né? Muita gente, como eu disse, Jane, começa com a emoção. A emoção aflora, tem a ideia, principalmente quem é criativo, né? Quem tem Já essa foi coisa da muito assim. criatividade, que tem Pensava, essa saia coisa. correndo para colocar em prática, depois eu estava exausta, porque, né, eu coloquei em prática, deu certo, graças a Sim, Deus. Mas é muito exaustivo quando a gente chega do nada e tem a ideia de sair correndo para colocar. Então, quando eu nossa, aprendi a organizar, a sistematizar,
Eu continuo tendo as ideias, mas eu vou por esse caminho aí. Não, realmente, que recurso eu tenho? Não vou correr, vou fazer. Isso. De vez em quando eu ainda dou uma corridinha, mas é mais, é mais consciente, é mais suave, mais saudável, né? Que eu acho que a questão Oh, toda é que ser saudável. palavra maravilhosa essa daí. Saudável. E não é só saudável para mente em si, é saudável para todo o sistema, né? Para que funcione tudo, né? Todo o sistema tem saúde, né? A coisa funciona quando a gente planeja, quando a gente coloca no papel mesmo. E é papel que eu falo, pegar papel e caneta, né? Mas a coisa como está mais tecnológica, de repente você pega seu ali notebook, ou o seu iPad, ou o próprio celular, que existem várias maneiras, e planeja a coisa ali, coloca ali para esquematiza. Como é que Também vai prefiro o ser? papel. Isso, né? A gente, dessa Essa época, geração da gente. é, Agora, se bem que tem umas alternativas já do iPad, celular, enfim, com canetinha, que aí tudo bem, que é mais próximo de um papel, até acredito que para cognição deve ser bem parecido também, porque você está escrevendo com sua mão e não isso, digitando, né? é, Acho que deve funcionar, né? funcionar. Deve funcionar. Então, essa questão da organização, do planejamento, eu digo aqui, essencial. É como se eu te falasse, Jane, olha, é a raiz de tudo. A raiz, na verdade, não é ter ideia, a raiz é você ter um planejamento para poder, porque o planejamento é que vai sustentar o projeto. Não Com existe outra certeza. forma. As ideias assim, soltas não sustentam projetos, porque ficam soltas. A gente precisa ter esquematizado, tudo esquematizado, sistematizado, inclusive, né? Para que, por exemplo, né? Se der errado, você tem um plano. Deu errado, mas eu Tá. planejei isso aqui. Eu planejei que se der errado, eu vou fazer isso aqui. Ah, Mônica, mas nem tudo nem tudo, às vezes as coisas surgem e a gente nem planejou, ok, mas você já, inclusive, quando a gente faz ali, coloca o planejamento, coloca aquela coisa de problema-solução, né, naquela parte do planejamento que você consegue colocar, problema, pode ocorrer tal problema, então qual é a solução? Quando você já trabalha a sua mente, já coloca a sua mente para trabalhar para você em relação a isso, a trazer resoluções para problemas, você já sabe que se tiver um problema, você vai procurar uma solução ao invés de desistir, sabe? Porque às vezes o caminho de muita gente é esse. Ao invés de procurar a resolução do problema, foca tanto no problema que desiste. Então, o planejamento também nos ajuda nessa questão de nos incentivar a ir à frente, nos incentivar a continuar, sabe? Então, o planejamento, a gente precisa pegar o planejamento, entender o planejamento como base, como algo que sustenta o nosso projeto, algo como sustenta o nosso empreendedorismo, sabe? É, e trazer isso para micro atitudes, sabe? Do dia a dia. Eu tenho alguma coisa para começar, eu vou começar por X coisa, outra coisa, e fazer esses alinhamentos diários também nesse planejamento. E aqui eu falo de planejamento diário, mas a minha ideia de planejamento aqui é a ideia do geral. Você tem um negócio para começar, o que é esse negócio, como você vai fazer, quem que vai te ajudar, quais são os recursos financeiros para que você dê continuidade, você vai ter dinheiro até o final, caso não tenha, então como é que você vai fazer giro, né? Então, esquematizar mesmo o seu projeto para que ele dê certo, para que ele fique bem embasado, para que ele fique sustentável, para que você consiga dar continuidade, né? Eu sempre falo isso pro pessoal. Quem passa por mim, que já foi meu aluno, enfim, sabe que eu sempre digo, o planejamento é 80% da ação, né? Então, se você conseguir planejar tudo, 70, 80%, enfim, depende do quão Show. detalhado é seu planejamento, mas mais da metade com certeza é, porque fica muito mais fácil quando está tudo planejado, não só por uma questão de prever, que obviamente é muito bom você conseguir prever antes, né, os riscos, é Sim, quase uma forma de calcular risco também, mas porque você não vai perder tempo tentando lembrar o que você tinha para fazer, tentando lembrar como é que ia ser feito. Então, é muito interessante que quando você tem essa ideia, você traz para o papel, você consegue organizar as coisas e conseguir pensar em todas as saídas para ela. É sim, tipo quando a gente vai dar uma aula. A gente prepara a aula antes. Isso é uma forma de planejamento, né? Chama-se com plano de aula. certeza. Então, é um planejamento Sim, da aula. Ainda que você não escreva todas as suas falas, ao menos você listou os tópicos que você vai trazer para a sua aula. Então, quando você chega lá,
esqueci qual é o próximo assunto. Ó, dá uma pescadinha no plano de aula e segue. Basicamente é isso. Então, para tudo Perfeito. na vida a gente teria isso, né? Dificilmente vai no mercado sem ter uma lista. A não ser que você realmente esteja assim, não sei o que eu quero. E aí aquela história, um clichêzinho, né? Que para quem não sabe que o que quer, qualquer caminho serve, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, acaba servindo qualquer coisa. E o planejamento faz com que a gente elimine essas possibilidades que talvez não estivessem nos nossos quereres. Nessa onda Exatamente. de a gente não se planejar, muitas vezes a gente acaba caindo em coisas que a gente não queria fazer. A gente acaba fazendo só porque tá rolando na vida e a gente tá ali apagando incêndio. Eu gosto muito de usar esse termo, que a gente está apagando incêndio, que é a gente só faz o que está acontecendo aqui agora sem executar nenhuma ação para o nosso futuro. E Sim, isso eu vejo principalmente muitos autônomos, profissionais liberais, acabam fazendo muito isso porque vai chegando demanda. Então, vem um cliente que quer orçamento, alguém ligou, vai atender o cliente do dia, ou vai lá pegar estoque, né, para quem trabalha com produto, só fica sim, nisso, mas não consegue trabalhar em algo que vai servir mais para frente. Essa, em tese, né, bem em tese, bem entre aspas, quem trabalha numa organização que não é a própria organização, tipo quem é CLT, tipo quem é concursado, em geral seguem padrões ou atividades previamente estabelecidas por alguém, por um superior, sim. que a organização já tem. Então você acaba não tendo tanto essa coisa de apagar incêndio assim, porque alguém já meio que delegou o que você vai fazer. Quando a gente é sozinha, gente, meninas, mulheres que estão ouvindo, a gente tem que ter esse controle de para onde a gente quer ir, o que a gente quer, o que a gente está fazendo hoje, quais são as nossas possibilidades. E eu sei que nem sempre é fácil, porque às vezes rola mesmo a gente ficar na dúvida, ficar com medo, ou Sim. até uma questão de não reconhecer as próprias potencialidades, que eu vejo que é outra coisa que acontece muito. Não sei se Nossa, você observa perfeito. isso. O Não, pessoal fala que perfeito isso. aponta o dedo, mas para dizer no que é bom é uma dificuldade. Menina, tem que trabalhar o pessoal. Perfeito, gente, você trazer essa questão de não reconhecer as próprias potencialidades. E como o planejamento ajuda nisso, né? De você... tem uma análise que é maravilhosa, que é a análise de PFOA, que é uma análise muito conhecida dentro das empresas, análise de potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, Nossa, chama de que... fofa. é, Análise fofa, então é gente. quase isso, né? Forças, fraquezas, oportunidades, né? E É a ameaças. mesma, só que É isso trocada aí, aqui. exatamente. Sim. Então, que quando a gente trabalha na gente, né? Inclusive foi essa análise que me atiçou para o desenvolvimento humano, né? Que eu vi aplicável a empresas, que eu trabalhei muito com comunicação empresarial, então precisava fazer planejamento estratégico para muitas empresas. Eu vi que ela aplicável à nossa vida é maravilhosa, porque consegue, ok, quais são minhas forças e minhas fraquezas, e como é que eu trabalho as minhas forças para que elas virem, sei lá, potencialidades para mim, né? E quais são as minhas ameaças? Então, quando a gente começa a se observar dessa maneira, a gente fica muito menos vulnerável às desistências, né? No meio do caminho, no meio de algum projeto, né? No meio de algum negócio que a gente esteja empreendendo. Então, é muito melhor a gente trabalhar a gente como pessoa, como a pessoa do negócio, né, como fonte, do que e o projeto, né, posteriormente. Você faz uma análise de si e do projeto. Você conhece a si mesmo, você sabe o que, é que você está fazendo, você sabe que na hora de pegar o incêndio, né, você sabe onde é que está o extintor para poder apagar o incêndio. Você se conhece, conhece sua realidade, conhece o que você tem de força. E isso não acontece com as ideias soltas. Isso acontece quando a gente põe caneta e papel, põe ali a caneta para poder trabalhar. Ok, quem sou eu? O que é que eu quero? E isso não é difícil, embora muita gente ache que essa coisa de pesquisar-se, de ver-se, é difícil, não é difícil. É algo que precisa de esforço, é algo que precisa de esforço. Exige um esforço. A gente se pesquisar, se ver, se analisar, exige esforço. Agora, exige muito menos esforço do que você ter um projeto e na hora você ter um problema, ter uma dificuldade e não saber o que fazer. Então, quando você traz aí essa questão de
perceber as próprias potencialidades. Eu acho isso incrível e acho que deveriam ser o começo, né, de um grande projeto, de uma iniciativa, é o começo, é você se pesquisar, se ver antes, né, se planejar a si própria antes de planejar o negócio em si. E tem outra coisa, Jane, que você trouxe, que é importantíssima, que é a questão da clareza. O planejamento, ele traz clareza, ele ajuda, inclusive, nisso. Quando a gente faz essa pesquisa, né, sobre si própria, é justamente para trazer clareza ao que a gente quer. Né? Clareza de si, clareza das ideias, clareza do projeto. É o inicial, está no ponto inicial também. O que é? Quem eu sou e o que é que eu quero. Inclusive, ajuda muito numa outra questão, que é os interesses conflitantes, né? Que às vezes a gente quer tudo e não faz absolutamente nada. Eu sei que tem pessoas que têm a mente trabalhada para fazer várias coisas e conseguem, mas tem outras que não conseguem. Inclusive, Isso. O episódio anterior foi sobre multipotencialidade. Até assisti um pedacinho desse episódio, viu? Tá bem bacana. Recomendo que vocês assistam também. Opa! O episódio anterior. Tem pessoas que têm a mente para isso, sabe? Que querem, que tá no seu natural de pessoa, tá nas suas habilidades intrínsecas ali, está ali, ser multipotencial. Se ela não consegue fazer várias coisas, se ela não está envolvida em várias coisas. E conseguem dar cabo nisso, sabe? Conseguem dar o necessário para que a coisa seja feita e bem feita. Mas tem pessoas que não. É importante, né, gente? Está bem feito também. Exatamente. Não apenas você pegar uma coisa para fazer, várias coisas, e acabar dando um pouquinho de si para cada, e acaba que todas elas não ficam concluídas. Mas para quem sabe fazer isso, ótimo. Mas para quem não sabe, que é grande parte das pessoas não consegue, a maioria das pessoas não consegue fazer muita coisa. Essa questão de interesses conflitantes, ela também precisa ser levada a sério. Pense bem, eu sou casada, tenho filhos, mas também, em meio a isso, eu cuido da minha casa, cuido do meu casamento, cuido dos meus filhos, ajudo minha mãe, mas ao mesmo tempo eu quero empreender e ao mesmo tempo eu quero começar uma faculdade de uma área completamente diferente dessa que eu quero empreender e também eu quero fazer um curso de inglês. Não de inglês, não, de espanhol, porque eu acho que é uma língua, ou francês, que eu acho que a pessoa fala, quem fala francês fala bonito, então eu quero aprender também. Você, sabe, vai trazendo para si várias coisas que são conflitantes, que não vão te ajudar a chegar no lugar que você quer. Então, a gente precisa observar isso também. Porque, Jane, é o lance de saber hoje... dizer não, né? Não, não sabe ideias dizer não. maravilhosas. Tem que saber dizer não às ideias maravilhosas. E o mundo não nos ajuda. Essa questão de redes sociais não ajuda a gente. Tem muita oferta. Muita oferta. E às vezes a gente vê uma oferta piscando aqui na nossa frente, e não falo nem de televisão, porque pouca gente hoje assiste televisão, mas você vê uma oferta aqui piscando, eu quero. Aí você vê outra que eu quero também. E você vai se lançando a coisas que são completamente contrárias, é uma ideia de você mesma. Você esquece de si própria para captar, pescar ideias que nem cabem em você, nem cabem, eu digo que na sua mochila de viagem, a sua mochila fica pesada de coisas que não te ajudam a galgar, a chegar no seu destino final, você entende? Você enche de entulhos, que quando você for passar uma noite ali no meio do nada, você não tem nada que te ajude a passar essa noite, porque o que você traz em sua bagagem não te ajuda, em momento nenhum, a empreitar o caminho. Você compreende, Jane, nessa analogia aí que eu fiz, essa metáfora aí? Sim. Eu acho que, assim, apesar de falarmos de coisas diferentes, né? Tipo, o nicho da gente é diferente, eu acho que as ideias são relativamente parecidas, porque eu uso muito essa abordagem de se o que você está fazendo hoje não tiver relação com o que você quer para o seu futuro, não faz sentido você continuar fazendo, a não ser que seja um hobby. E às vezes isso rola um desespero, porque assim, já aconteceu de eu ter uma cliente que essa cliente ela queria um negócio para longo prazo, montar um negócio, isso era muito claro na cabeça dela, que ela queria montar um negócio. Só que ela só pensava a longo prazo, porque ela tem que passar pela formação do que ela quer montar, né? Ela tem um pouco de formação, mas ela precisa se especializar mais. E aí ela queria montar um outro negócio, tipo agora, tipo semana que vem, para poder levantar grana. E o negócio não tinha nada, nada, nada a ver com o que ela queria para o longo prazo. Aí a primeira questão é,
vai fazer diferença você montar agora assim e você esperar um pouco e começar a fazer para o que você quer a longo prazo? Não vai. Sim, Porque assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero ter um negócio daqui a 5 anos, que a gente já tá pensando assim, em império, né? É referência multinacional em 5 anos. E que a gente sim, acha que não tem como ganhar dinheiro com isso agora, porque a gente sim, quer um império gigante, como um império sim, deve ser. criado. Só que às vezes não. O que a gente pode começar de agora, ganhando um pouco menos, ou Sim, até bem menos, porque a gente não tem todo esse intelecto ainda para aquela área que a gente quer empreender, porque a gente acha que precisa se especializar, e às vezes precisa mesmo, mas sim, com certeza o que você sabe é maior do que alguém. Alguém sempre vai saber menos que a gente. E como alguém sempre vai sim, saber menos que a gente, e aí pensando em serviço, né? Porque, obviamente, para a questão de produtos, a gente precisa um pouco mais, realmente mais investimento financeiro, então às vezes não uhum, tem como começar logo. Então, sim, assim, graças a Deus, se ela estiver me ouvindo aqui, eu consegui tirar ela disso. E ela começou a fazer as coisas para o objetivo dela. E sim, ela começou a ter resultado, porque ela não conseguia enxergar que dava para começar aos para fazer, poucos. sim, E esse é o grande ponto de, se não serve para o seu objetivo a longo prazo, não tem o que você estar fazendo agora. Claro que assim, eu particularmente, né, meu exemplo, eu comecei na maquiagem e na administração ao mesmo tempo. A sim, maquiagem acabou sendo o meu negócio principal por muito tempo, mas eu tinha um negócio, meu sonho sempre foi ter uma empresa. E eu tinha uma empresa desse ramo. Mas no dia que eu fechei a empresa, a maquiagem se tornou um esporádico, um hobby. Não era algo assim para eu, por exemplo, deixar de dar uma aula para ir fazer uma maquiagem. Hoje, então, é um mini hobby, porque não tem mais espaço, então não tem porquê, de repente, eu começar e me especializar, me capacitar, porque eu acho maquiagem maravilhoso, para atender clientes, sendo que não está no meu escopo de longo prazo. Mas eu posso ir fazer um curso de maquiagem se achar necessário, porque é um hobby. Aí vem a questão. Quando é hobby, não é obrigatório. Eu não tenho por sim, que estar ali na cobrança de todo dia ter um tempo para isso. E eu acho que é o que falta em muitos casos, a gente ter esse discernimento. Porque tem muitas pessoas que, quando tem um hobby, e acho que não percebe quando é um hobby, ou não enxerga que não está ali para o longo prazo, acaba dedicando muito tempo. E é onde se perde nessa multipotencialidade, que é saber para o que você vai dizer o seu sim e o seu sim, não também. Então, acho que o se perder entra um pouco nessa seara aí, de repente. perfeito. Principalmente, principalmente, Jane, para quem tem um negócio, para quem quer empreender, o que você falou porque às vezes você tem essa ideia de que vou empreender, e aquela questão da desromantização do, Do do empreendedorismo. empreendedorismo, né? Uhum. Você quer empreender e você acha, não, eu vou empreender, mas também vou todos os dias, como você colocou aqui o exemplo da maquiagem, todos os dias eu vou colocar aqui um tempo para, sei lá, fazer um curso e também vou ter um tempo, vou viajar todo final de semana e também vou fazer não sei o quê, e também, sabe, a gente vai romantizando a coisa do empreendedorismo, inclusive motivo também de desistência é isso, é você achar que a coisa é romântica demais, é que vai ser fácil, e não é. Não Para, é. inclusive, quem quer sair do CLT e acha que, vou ser dona do meu próprio negócio, ou dono do meu próprio negócio, agora vai ser melhor. Olha, meu camarada, minha camarada, vai ser melhor, melhor para sua mente, melhor para suas ideias, melhor porque você vai estar ali à frente do seu negócio, você conduz, você diz para que rumo vai. Mas não vai ser melhor em termos de trabalho. O trabalho vai É triplicar isso que eu ia ou falar. quadruplicar, vai ficar Eu muito nem mais ia falar trabalho. triplicar, eu ia ser boazinha, dizer só ia duplicar, mas realmente. E é legal isso, essa fala, porque quando eu tinha escola de maquiagem, eu trabalhava muito mais, só que às vezes eu não ia presencial, né? Trabalhava de casa, Sim, trabalhava viajando. Eu me formei na faculdade em 2013. Eu entrei em 2009. Eu nunca tinha enrolado de tirar férias do trabalho e férias da faculdade ao mesmo tempo. Aí emendei com a empresa. Sabe quando eu fui tirar férias pela primeira vez na vida? No final de 2019. Só para você ter noção. Eu nunca tinha tirado férias porque eu tinha um negócio. E sim, aí eu fechei o negócio, comecei a dar aula, no Instituto Federal.
e as minhas férias não coincidiam com outros trabalhos meus de empreendedora, Sim, até que eu consegui tirar férias. E é uma coisa assim que às vezes esse lance da viagem é muito interessante você trazer, porque a gente sim, tem flexibilidade. Meu sim, empreendedorismo é meu passe para a minha flexibilidade, para a minha sim, liberdade, mas não é um perfeito. passe para menos trabalho. Pode ser que Sim, tenha uma semana que eu perfeito. trabalhe pouquíssimo, mas vai ter Uhum. semana que vai ser pauleira. Tipo, semana É, passada eu viajei, eu realmente quase não toquei no celular no final de semana, inclusive perdi uma sexta, que é um dia comercial, né? Mas aham, segunda-feira eu cheguei trabalhando que nem louca, assim, a semana toda. Hoje que eu tô um pouco mais de boa, porque eu fui compensar o final de semana, a sexta-feira da sim, semana passada. aham. E isso, como é que o povo fala? Isso a Globo não conta, né? Isso ninguém mostra. Só vê o glamour, o status, a vida perfeita no Instagram. Isso, e não é assim. E a gente também tem que tomar cuidado enquanto empreendedoras de não passar essa ideia de que, poxa, é fácil, porque não Não, é não é fácil. fácil. É um trabalho retado. Inclusive, Jane, eu digo aqui, a intensidade no nosso trabalho, aquilo que a gente coloca com força, com vontade, é o que difere de outros trabalhos que são mais ou menos, sabe? A gente precisa de foco, precisa de intensidade, não falo nem foco, mas de intensidade mesmo, de colocar força ali, de arregaçar as mangas e ir arregaçar as mangas e trabalhar com vontade, porque é assim que a coisa acontece. Se você acha que vai empreender, mas que vou ter todos os dias livres para poder, a hora que eu quiser livre para poder Negativo. viajar, vou conhecer Maldivas, Ô, vou. gente. Não é assim que funciona, não é. Sou empreendedora, meu esposo também é empreendedor. Meu esposo, você tem ideia, o trabalho, a área dele, ele precisa estar de olho toda hora nessa área dele. E tem dias aqui que ele vai dormir tarde, sabe? Assim, tipo 11, meia-noite, de olho nisso, sabe? Olhando, vendo, e de manhã já está cedinho na labuta, já está em contato com as pessoas para poder a coisa andar. E as pessoas no final, aí sim, né? Quando você faz uma viagemzinha, acha que a coisa é fácil, mas não é fácil. A gente desfruta, claro, de um lazer quando a gente pode, quando a gente dá, quando se programa, inclusive, isso está dentro do nosso Tem que se planejamento, programar, viu, gente? tem porque que se não tem décimo programar. terceiro, isso é super. Não Nem tem. férias, isso é É, super tem que se. importante. A gente tira assim 5 dias para poder ir em algum lugar, 3 dias para poder ir em algum lugar para descansar, é porque também já houve muita labuta, a gente já está É, esgotado, a gente é precisa tipo sair de assim, qualquer jeito. socorro, não aguento mais. Agora eu vou, né, tirar aqueles 3 dias de descanso. Exatamente, sabe? E não tem dinheirinho. Eu vou sair de férias e eu vou ganhar mais 30% em cima do que eu Oi, da minha. Não, não, é mãe. menos 30%, na É, verdade, porque é o tempo que você sabe? está parado. Agora, sim, é claro que a gente tem a flexibilidade de De fazer até nossos todo horários. mês, de repente, tirar 3 dias Sim. na 2 semana, dias no final de semana, de, todo final de... Cada mês eu vou tirar um final de semana, é é, verdade. ou então, assim, tô aqui no meio do trabalho, cansei, porque fiquei muito tempo aqui na tela, cansei, fiquei muito tempo na tela, e aí, de repente, vou parar aqui, vou ver um episódio, um filme. É Sim, possível também. Isso é são escolhas. possível. É possível, mas eu vou ser muito sincera, é possível, é só possível. Porque quando a gente bota o filme, Jane, a gente já tá tão, não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece sempre. Tô tão exausta, minha filha, que eu coloco o filme e durmo. No começo, Mas é não de é nem no noite, meio né? Se for de noite, assim, de dia, do assim, por dia, exemplo, eu tento fazer na hora do almoço. Eu me policio assim, para ficar 1 hora ou 2 horas de almoço mesmo, porque eu volto melhor do que. Ou então eu perfeito. Não, começo a trabalhar só tarde e nossa, noite e deixo isso que amanhã você livre. falou é maravilhoso. Eu chamo de um momento de afiar o machado, né? Trago essa metáfora aí de um retiro espiritual que eu fiz uma vez, e teve a metáfora do lenhador, que tinha outro lenhador na floresta, esse lenhador se acabava ali e não fazia o terço do que Das aquele outras também, lenhador sabe? que parava, o lenhador parava e afiava sempre o machado ali no meio do dia e conseguia derrubar muito mais árvores do que aquele que botava intensidade o tempo todo. Então, o que você falou é muito importante. Poxa, eu vou parar aqui,
vou assistir um filmezinho, porque isso me dá um gás e eu volto melhor. Você está afiando seu machado. Você está fazendo a coisa para que você se sinta melhor depois, se saia melhor depois. Porque seu trabalho desenvolvido seja bem melhor depois, você consiga fazer uma entrega melhor, né, no final. É importantíssimo isso. Maravilha esse ponto que você trouxe agora. Por isso, gente, que de vez em quando dá para tirar os 3 dias de férias no mês, mas brincadeira da parte, nem sempre é possível. Sim. Acho que é isso, Moniquinha. Obrigada pela sua presença. Querida. Você quer deixar mais... Nos contemplou com essa metáfora maravilhosa, logo no finalzinho bom, mesmo. Mas você quer deixar mais algum recado pro pessoal? Acho que é isso, né? Se a gente fosse falar sobre esse assunto aqui mais tempo, daria muito recado para poder dar em relação ao empreendedorismo feminino. Mas uma coisa que eu quero falar é o seguinte, olha, tenha um planejamento como base, mesmo, de verdade, porque assim, haverá dias de muita luta, a tristeza vai vir, os desafios virão, a vontade de chorar vai vir, vai ter muito trabalho. De largar tudo, de abandonar, de desistir, sabe? Mas quando você tem um planejamento, isso te dá mais clareza, te dá mais vontade de continuar, sabe por quê? Porque tem um ponto no planejamento que é essencial para dar continuidade aos nossos projetos. É o seguinte, é você, antes de tudo, colocar ali, por que eu quero isso? Por que isso? Por que ter esse negócio é importante para a minha vida? Ótimo. E se é importante para a minha vida, como é que isso muda a minha vida? E se por um acaso lá na frente eu pensar em desistir? Se eu desistir, essa desistência vai gerar o quê para a minha vida? Então, trazer esses pontos para que quando você pense em desistir, quando você pense que, poxa, eu estou lutando demais, está muito difícil para mim, está doendo demais, você voltar ali e olhar, poxa, está doendo muito, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei porque eu quero continuar, eu sei qual o grau de importância, de relevância na minha vida, se eu continuar, vai dar nisso, se eu parar, vai dar nisso, você sabe onde você quer chegar. Então, saiba onde você quer chegar, coloque as ideias no papel, eu tenho certeza que embora a luta seja grande, tenho certeza que a recompensa será grande também, conforme a intensidade de garra, de força, de arregaçar as mangas, você colocar aí no seu negócio, no seu projeto. É isso, Jane. Fico aqui agradecida pelo seu convite, muito obrigada, adorei. Bora fazer outras vezes, estou me autoconvidando aqui. Vamos sim, adorei suas últimas palavras finais do episódio. Eu acho que é isso mesmo, planejar, gente, enfrentar o medo, e meter mão na massa e seguir em frente, acho que esse é o caminho. No fim, apesar de a gente iniciar falando de empreendedorismo feminino, serve para qualquer pessoa que queira empreender, né? A verdade é essa. Exatamente, né? Perfeito. Então, gente, obrigada por quem ouviu até o final, obrigada, Mônica, por ter comparecido. Até o próximo YCast, gente. Até mais!